pessoinhas, eu sou a Gil e hoje é mais um vídeo do nosso canal Filosofia Nerd. Bom, o assunto de hoje vai ser sobre a banalidade do mal, um conceito criado pela filósofa Hannah Arendt, e sobre os livros Sombrioso, da escritora Leigh Bardugo. Bom, bora lá? Antes de começar a falar sobre o que é a banalidade do mal, eu vou falar um pouquinho sobre essa filósofa, né? A Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela nasceu em 1904 e faleceu em 1975. Ela foi uma filósofa e teórica política alemã de origem judaica. Ficou conhecida por suas análises sobre o totalitarismo, a liberdade, a autoridade e a natureza do mal. Em 1933, ela acabou fugindo da Alemanha nazista, viveu por um tempo na França e depois se exilou nos Estados Unidos. Por fim, ela buscou compreender sobre as políticas modernas e suas implicações éticas e filosóficas. Já que agora a gente já conheceu quem foi a criadora do conceito sobre a banalidade do mal, agora a gente vai falar de como que essa ideia nasceu, como que ela conseguiu criar essa ideia. Bom, a Hannah, ela cunhou esse termo quando ela foi cobrir o julgamento do Adolf Eichmann, que era um dos principais organizadores do Holocausto. Bom, esse julgamento aconteceu lá em Jerusalém em 1961. E Eichmann, ele não era um cara fanático ou um psicopata. Ele era um burocrata que apenas seguia com as ordens, sem pensar sobre as suas consequências morais. Quando ela foi nesse julgamento, ela esperava encontrar uma pessoa monstruosa, desumana. Não uma pessoa comum, entre aspas, e medíocre, porque afinal ele só obedecia às ordens sem pensar sobre as suas consequências. Uma pessoa totalmente medíocre. E você pode pensar que o Eichmann é aquele tipo de pessoa que não tem personalidade. No caso dele, a personalidade dele era a sua lealdade ao regime nazista. Bom, depois que a gente falou tudo isso, agora eu vou falar o que é a banalidade do mal. Esse conceito da banalidade do mal, né, ele conclui que o mal ele não é cometido somente por pessoas fanáticas, mas também por pessoas comuns, que acabam envelhecendo de forma crítica, ou seja, perdem a capacidade de criticar e discernir as coisas que acontecem ao nosso redor. E acabam que eles ficam à disposição, eles ficam obedientes dentro dos seus sistemas burocráticos. Então imagina, um exército de pessoas sendo manipuladas por pessoas com fome de poder, que acaba que essas pessoas não conseguem perceber isso daí, não conseguem discernir o que está acontecendo. Então, eles acabam que não entendem o quão errado é ferir e arruinar milhares de vidas para que uma única pessoa ganhe tudo. E o pior é que essas pessoas não vão se importar de fazer o mal, porque para elas é somente uma ordem que elas precisam obedecer. Porque afinal, se o pam deles, se o ser lá no topo tá ganhando, elas também estão ganhando. Sendo que não é bem assim que acontece. Então, dessa forma, ocorre uma desumanização das vítimas dessa manipulação. Porque elas vão ser mortas pelo bem maior e por pessoas que não têm a mínima noção do quão problemático é isso. E por que a banalidade tá no meio desse conceito? Para ela destacar de como o mal ele acontece de forma rotineira, no meio do nosso cotidiano, sem nenhum tipo de pensamento ideológico por trás. E ela surge a partir da falta da reflexão e da orientação cega, em vez do ódio ou da crueldade consciente. Um exemplo prático desse na nossa sociedade é em como deixamos de lado o nosso pensamento crítico para nos juntarmos a uma massa de pensamentos iguais e genéricos. Isso ocorre em praticamente tudo. E figuras políticas e seus apoiadores que vão fazer de tudo para que seus candidatos sejam eleitos, independente das circunstâncias. Tem movimentos que estimulam o ódio contra grupos religiosos e étnicos. Infelizmente, mesmo a internet sendo uma das melhores criações científicas, ela é o principal meio de disseminação de ódio e de fake news, que acabam influenciando outras pessoas a terem o mesmo comportamento. Por isso que é tão importante termos os nossos próprios pensamentos críticos, que eles nos lembram que sistemas autoritários dependem de pessoas comuns, que ao abrir mão de suas responsabilidades morais, permitem que atrocidades aconteçam. Agora que vocês já sabem a parte teórica, vamos para a nerdice. Vamos falar sobre agora as nerdice dos leitores. Bom, agora eu vou explicar um pouco do livro e logo em seguida eu vou fazer uma relação entre o livro e o conceito, de banalidade do mal. O exemplo da vez é Sombriosos, da Leigh Bardugo. E vai ter um pouquinho de spoiler, tá? Sombriosos é uma trilogia que tem como... Peraí, que agora eu vou pegar aqui, ó.
tem como sombriossos, né? Primeiro livro, segundo livro, Sol e Tormenta, e terceiro livro, Ruína e Ascensão. O que acontece? Os 3 livros, ele é praticamente chamado como o universo Grisha, mas vamos falar só sombriossos que fica mais fácil. Pronto, esse aí vai ser a capa do vídeo, por sinal. A história, né, do primeiro livro segue sendo a Alina Starkov, uma órfã e cartógrafa que descobre ter um poder luminoso, no caso um poder de luz, que pode ser a chave para salvar Ravka de uma terrível sombra, de uma terrível escuridão conhecida como Dobra das Sombras, que divide seu país ao meio, corta metade do seu país inteiro. No decorrer da trama, ela é levada para o comboio Grisha, é levada para o mundo dos Grishas, que é conhecida como uma elite mágica. Eles têm poder e conseguem manipular uma parte da ciência. E ela aprende sobre o seu próprio poder e enfrenta escolhas difíceis envolvendo o carismático, não muito carismático, e o misterioso General Kiringan, também conhecido como Darkling. A história em si, ela é mais conhecida como Universo Grisha, né, como que eu disse. Pelo motivo que são pessoas que conseguem manipular a pequena ciência. Então, eles conseguem manipular o fogo, o ar, a água. Também podem manipular o corpo humano, podendo ser curadores ou até pessoas que conseguem manipular o coração para matar uma pessoa. Bem estranho falar isso. Mas é isso, eles conseguem manipular uma pequena parte da ciência. E a história se desenrola em torno dessas pessoas por serem vistas como antinaturais. Então elas não são naturais para todo mundo. O mundo Grisha, ele é composto por 3 principais países: Ravka, Fijerda e Shilhan. Sendo que os 3 países são uma monarquia, cada um tem sua própria monarquia. Ravka é onde se passa toda a história por justamente ser o único país que acolhe os Grishas e os protege, mas também não é tanto assim não. Enquanto Fijerda os caçam para matar em nome de seu deus, Digel, que é o nome do deus deles. E Shilhan os caçam para fazer experimento neles. Entretanto, Ravka, como eu disse antes, ela assim, os protege, mas tem muito problema com os Grishas. Muitos anos atrás, antes de acontecer deles protegerem, eles também caçavam os Grishas por serem vistos como pessoas antinaturais. Até que Darkling, o personagem que aparece, um dos personagens principais do livro, ele, que também é um Grisha, ele consegue manipular com a coroa para que pudesse ajudá-los e os protegessem. Entretanto, até o povo do próprio país, o povo da monarquia, o rei, a rainha e os nobres, desprezam os Grishas e só os protegem por causa que eles dão vários tipos de benefícios diferentes. O problema dessa monarquia de Ravka é que, além de ocorrer isso daí com os Grishas, ela vive em constante instabilidade por causa da Dobra das Sombras, que é o que corta Ravka inteira, que é uma linha que ela é inteiramente feita de sombras e de monstros de sombras, sendo quase impossível atravessar ela até o outro lado. E o problema também é que ela entra muito conflito entre Shilhan e Fijerda. Então ela fica aqui no meio do mapa. Pera, eu acho que tem um mapa aqui, se for preciso a gente também coloca a fotinha. Tá vendo aqui? Ravka, bem aqui no meio, ela fica entre Shilhan, que tá embaixo, e em cima fica Fijerda. Então ela fica em constante guerra entre Shilhan e Fijerda. Dos dois lados dela tem guerra. Essa linha aqui enorme é o que corta a Ravka inteira. Então eles não conseguem atravessar metade do seu país. Então, praticamente, o país inteiro vive em instabilidade. Bom, esse aí foi mais ou menos o resuminho que vai ser necessário pra gente conseguir relacionar com o conceito de banalidade do mal. Antes de eu entrar nessa relação, eu queria falar das inspirações que a autora pegou da nossa realidade para conseguir reescrever no seu livro. O país Ravka, ele foi inspirado na Rússia do século XIX e do início do século XX, no qual dá para ver muita semelhança entre a instabilidade da monarquia Romanov com a monarquia de Ravka, na qual muitos camponeses passavam fome e como os países ao redor deles conseguiam afetar essas duas monarquias. Mas o mais interessante em si mesmo é ver Fijerda e como dá para relacionar ela perfeitamente com a realidade. Como eu disse antes, Fijerda, ela perseguiu os Grishas, pois não via eles como umas pessoas normais, como pessoas de seu deus, de Gel, né? Eles chamavam de bruxas. Acho que você já tá pegando a referência, né? Por fim, as queimavam nas fogueiras, porque eles caçavam essas bruxas e para conseguir erradicar com elas,
tinham que queimar na fogueira. Então, acho que agora você pegou, né, a relação com a Inquisição, no qual as mulheres, quando elas demonstravam, utilizavam de sua inteligência, eram presas e mortas por acharem que eram bruxas. Absurdo, né, obviamente. Então, essas pessoas que caçavam os Grishas tinham um nome, chamava Druskullus, que, mais ou menos traduzido, eram caçadores de bruxas, caçadores de Grishas, que lá o pessoal de Fidjerda não chamava Grishas de Grishas, mas sim de bruxas, eram inteiramente bruxas. E esses Druskullus, que eram esses caçadores, eles davam sua vida, então tudo que eles faziam era para Digel, era para seu deus. Então a sua missão era prender e matar os Grishas, para que erradicassem com essa raça. Pegou outra referência, né? Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? No qual os nazistas perseguiam os judeus por serem vistos como uma raça deformada. Uma ameaça, no caso, à raça ariana. Os dois seguem a mesma linha de raciocínio. Matar os anormais para que os normais possam viver em glória. Bom, agora eu acho que vocês já conseguiram mais ou menos formar uma relação entre o livro e o conceito da banalidade do mal, né? Tudo se resume entre Ravka, Fidjerda e os Grishas. Mas a relação entre Fidjerda e os Grishas é bem mais explícito do que Ravka e os Grishas. Lembra que eu disse sobre a banalidade do mal? Que não necessariamente é feita por pessoas que são fanáticas ou psicopatas, mas sim pessoas comuns que não conseguem discernir o quão errado aquilo é. Mais ou menos é isso que acontece com os caçadores de bruxas. A maioria deles, eles são treinados desde crianças e a família deles foram mortas por qualquer outra coisa. Então, o país, ele meio que pegava essas crianças para cuidar e os transformava em caçadores de bruxas. Então, desde o começo, eles colocavam uma semente na cabeça deles que os Grishas eram os verdadeiros vilões, que eles iam matar todo mundo. Então, eles ficam manipulando a cabeça deles. As crianças não conseguem pensar, as crianças, né, os caçadores de bruxas, eles não conseguem pensar de forma crítica, porque desde o começo eles foram manipulados que os Grishas eram ruins. Então, utilizando o argumento, mate eles antes que ele mate você, já era o suficiente para eles acatarem a ordem e caçarem os Grishas para matar, para jogar eles na fogueira. Mas, obviamente, por trás de tudo isso é somente Fidjerda querendo acabar com os Grishas para conseguir derrubar Ravka e conseguir mais território. E a relação entre Ravka e os Grishas pode se relacionar a movimentos de ódio, porque nem os habitantes de Ravka, como eu disse antes, nem os camponeses, nem os nobres, nem o povo da própria monarquia, o rei e a rainha, até o príncipe, não tinha uma boa relação com os Grishas. Eles eram literalmente uma arma, instrumentos a serem utilizados para aumentar mais ainda o poder da monarquia. Além que, tem todo aquele caso de estarem em constante guerra e eles precisarem de muito poder precisarem de muito poder para conseguir acabar com tudo ao mesmo tempo. Então, tudo isso daí virou um rolo que era só uma manipulação. Praticamente só cuidavam deles, eles maltratavam eles praticamente, eles eram como escravos, justamente por causa que eles precisavam de poder, precisavam de mão de obra. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito e tenham entendido mais ou menos sobre o que é a banalidade do mal, sobre essa filósofa e sobre o livro que eu falei, a relação que ele pode ter com a nossa realidade e de como a banalidade do mal sempre está envolvida no nosso cotidiano. Porque nem sempre a gente pode perceber que a gente está fazendo mal, mas a gente tá fazendo, acaba que não percebe e isso aí acontece. O que importa é a gente perceber o que errou, ter o pensamento crítico, perceber o que a gente fez e mudar isso. Isso é o que importa e eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Beijacas! If you wanna complain, you start with me.